Olá, meu nome é Fernanda T, estou aqui hoje com um convidado super especial. Vou apresentar para vocês Lucas Brandon, que é um multiempresário, que vai contar um pouquinho da trajetória para vocês e falar um pouco sobre desenvolvimento pessoal. Lucas, conta pra gente o seu lado profissional. Olá, Fernando. Olá a todos de casa. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Hoje eu tenho algumas empresas, né? A gente está nesse ramo de desenvolvimento pessoal. A gente também atua na mentalidade do pessoal, ajudando eles a prosperarem dentro do mercado, até mesmo mercado financeiro também. Olha que bacana, né? Tem até a parte aí financeira que todo mundo gosta, hein? E Lucas, conta pra gente agora que você falou do seu lado empresário, quem é o Lucas sem dizer o que você faz? Quem é o Lucas sem dizer o que eu faço? Bom, eu sou uma pessoa que eu busquei melhorar a minha vida, sabe? Porque eu vim de uma realidade muito difícil. Então eu tive que buscar algumas formas de conseguir prosperar e ganhar dinheiro. Então, quem é o Lucas sem dizer o que eu faço? Eu sou uma pessoa que gosta de prosperar, de meditar e de entender um pouco mais sobre a vida. Muito bom, Lucas, parabéns. E qual hábito simples que te ajudou no dia a dia? Hábito simples, Fernanda. Diria que, sem dúvida, a leitura. A leitura é um hábito simples. A maioria do brasileiro comum e corrente não exerce esse hábito. E foi o hábito que mudou a minha vida. Se não fosse a leitura, eu não estaria até aqui hoje. Eu tenho até uma brincadeira, alguns familiares de casa perguntam, mas como assim, né? A leitura te fez ganhar grana? Tem tudo a ver, porque foi através da leitura que eu consegui entender que existia um outro lado da vida, que eu poderia alcançar mais da vida, e isso me deu outra perspectiva, um know-how, uma projeção de futuro que eu não tinha na minha época no passado. Então, a leitura foi o hábito que transformou a minha mentalidade e minha maneira de ver o mundo. Foi a leitura, com certeza. Eu compactuo da sua ideia, porque eu também sou uma pessoa que lê bastante, e eu concordo também com o que você disse, que tem gente que às vezes fala assim, nossa, mas só lendo o livro que você conseguiu, né, ir prosperando, mudando sua mentalidade, sua rotina. E aí eu falo assim, gente, mas é porque muita gente acha que o livro de autoajuda, ele é clichê, é uma coisa papo de coach, só que aí, e não lê, tem aquele preconceito, e aí não lê esse tipo de livro. Aí às vezes lê só histórias, né, não vai para esse lado. Sim. O que você acha para você, tanto no desenvolvimento pessoal como profissional, sobre livros de autoajuda? Então, o livro de autoajuda, ele ficou um pouco conhecido, né? E eu acho que isso até é um pouco do ego das pessoas, que tipo, eu não quero que ninguém me ajude, né? Mas a gente vive em um mundo onde que o mundo são pessoas, né? Então, a gente precisa de pessoas. São as pessoas que nos fazem prosperar, progredir e alcançar novos status até sociais, mentais, que a gente não teria. Então, o livro de autoajuda é um dos meus prediletos da casa. As minhas estantes, assim, são todas de livros de autoajuda, de livros espirituais e também financeiros. Eu amo a autoajuda porque foi ela que me fez chegar até aqui. O autoconhecimento, para mim, é a chave de tudo na vida. E antes da gente iniciar esse podcast, pessoal, eu estava conversando aqui com o Lucas, ele contou um pouquinho que ele começou a jornada dele com 13 anos de idade. Conta pra gente como que foi esse desafio seu, querendo ou não, você era um pouco criança ali, né, no início da adolescência. Como que foi esse desafio de começar a trabalhar tão cedo? Então, Fernanda, eu cresci sem pai, né? Eu perdi meu pai aos 3 anos de idade. Então, eu fui criado por uma mãe solteira na comunidade, na favela mesmo, assim. Aqui em Belo Horizonte? Em Contagem. Então eu tive que correr atrás logo cedo para poder ajudar em casa, entende? E aos 13 anos eu comecei como ajudante de mecânico e fiquei nisso até os 19, mais ou menos. Então dos 13 até os 19 eu estudava de manhã na escola pública, né? E na parte da tarde eu ajudava na oficina. Então foi ali naquele começo ali, e eu amei aquele começo. Foram com pessoas muito importantes para mim, pessoas que eu faço questão de conversar até hoje, sempre quando eu posso, porque ali eu aprendi muitos valores sobre a vida, entende? Eu aprendi não só valores profissionais, mas toda a minha base espiritual também veio dali, porque as pessoas, os donos da oficina em si, eram pessoas que
faziam parte desse enredo espiritual, já estavam comigo nessa jornada, e foram eles que me deram a oportunidade de trabalhar, que eu estava precisando na época. Então, de uma coisa espiritual que me ajudou aqui no mundo, entende? Que eu já estava nesse caminho. Então, foi isso que me ajudou, e a gente começou como ajudante de mecânica naquela época. E depois dos 19 anos, depois dessa fase sua como funcionário, né? Uhum. Como que foi? Você continuou trabalhando para as pessoas ou você já começou a trabalhar por si mesmo, né? Conta própria. Daí pra lá foi porrada, né? Foi muito tempo. Então, dali pra lá, eu saí da oficina, aí falei, não, agora eu vou ser dono do meu próprio tempo. Aí eu falei, o que eu vou fazer pra ser dono do meu próprio tempo? Falei, vou pro Uber, né? Eu dono do meu próprio tempo, eu saio a hora que eu quero, volto a hora que eu quero. Mas não foi bem assim, né? Saía de casa muito cedo e voltava muito tarde. Falei, já não tá dando certo, não tô conseguindo nem dormir, eu tô ganhando R$500 a mais aqui, porque a minha ideia no início era o quê? Algo que me pagasse pelo menos o dobro do que eu ganhava. Porque na oficina eu ganhava R$400 por mês até os 18 anos de idade. Você pensa, o cara quer comer um cachorro quente com a menina, não consegue. Uhum. Falei, então eu quero uma perspectiva um pouco melhor do que isso. Falei, então eu vou pra Uber. Aí não deu certo. Mó rolo, bateram no carro, o carro foi alugado e mó prejuízo. Falei, não vai dar certo. Aí eu tive que voltar pra oficina nessa época, fiquei uns 6 meses. Depois eu saí de novo, aí eu fui ajudante no supermercado, carregando caixa mesmo, repondo as coisas, fruta e etc. Dali, o meu próximo emprego como CLT, aí foi como repositor, né? Repositor de peças de carro. E aí, dali pra lá, foi aonde que eu iniciei os meus estudos para ter o meu próprio negócio, etc. Tem até uma história engraçada sobre esse emprego, se quiser depois eu te conto, que foi essa questão, que eu já entrei já com a cabeça, nessa época eu já estava com a cabeça de ser dono do meu próprio tempo, e foi o último emprego que foi. Olha que maravilha, e nesse momento você já estava com quantos anos, mais ou menos? Nisso aí eu estava aproximando dos 20, né? Muito 20, novo. Novo, dos 20 para os 21 ali. Você foi muito bem, porque geralmente com essa idade o pessoal tá pensando em estudar mais ainda, né? Uhum. Ainda, não tá pensando tanto no emprego nesse momento. Eu pensei no emprego porque eu deixei de cursar o ensino médio completo para poder trabalhar. Uhum. Porque na minha percepção ali era o dinheiro, não tinha para onde ir, entende? Então eu precisava de resolver esse lado meu que sempre estava muito presente na minha vida para ser resolvido. E a vida tem dessas, né? A vida ela vai te colocando em situações que você precisa resolver. E se você não resolve, ela vai colocando mais e mais. É um game, né? Então, daquilo ali, eu não formei o ensino médio. Eu fiz aí, peguei a prova ali, paguei a prova ali só para finalizar rápido, para me poder trabalhar de fato. Então, se eu fico o dia inteiro trabalhando, eu consigo um pouco a mais. E então eu já tava com a cabeça já sempre no dinheiro. Dos 13 pra frente, o foco da minha vida foi sempre arrumar um jeito de ganhar. Demorou alguns anos, mas eu achei, entende? E qual foi o maior desafio interno que você superou durante sua vida? Então, o maior desafio interno foi trocar essa questão da escassez pela abundância. Porque, veja, a gente vive num país, a gente vive em um lugar que inconscientemente já é colocado pra gente que prosperar é errado. Né? A gente, quando vê uma pessoa bem-sucedida, já fala, o que esse cara rouba pra ter o que ele tem, né? Geralmente as pessoas podem até não falar isso, mas o pensamento que acontece inconscientemente é esse. Né? Pô, alguma coisa esse cara faz, alguma coisa aquela mulher ali faz pra ter isso. Então, eu percebo que nesse aspecto eu tive que mudar, porque a gente trabalha 100% com padrões neurais. Então, você vai agindo ali num determinado padrão, vai conseguindo ou não as coisas de acordo com o padrão que está no seu inconsciente. E através dos livros de autoajuda, que eu percebi que eu precisava transformar o meu padrão, o meu modelo mental. Porque quando eu comecei lendo os livros, eu comecei pelos clássicos, Segredos da Mente Milionária, depois eu fui pro Pensa em Riqueza, Pai Rico, Pai Pobre, etc. Então, aquilo ali, querendo ou não, vai moldando a mente da pessoa. E quando você tem um aspecto do que fazer e do que não fazer na sua frente, aí fica mais fácil escolher. Eu quero isso ou não quero isso. E com isso, eu tive a percepção, bom,
com a mentalidade, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu não vou conseguir nem chegar próximo da onde eu quero. Naquela época, eu ainda não tinha, tipo, um know-how. Eu quero ser rico, eu quero ficar milionário. Eu não tinha isso ainda. Eu demorei alguns anos para poder entender níveis. A gente tem níveis de riqueza na sociedade. Mas foi através disso que eu consegui entender. Então, eu quero transformar a minha realidade. Eu tenho que mudar meu modelo mental. Esse foi o maior desafio interno. E uma coisa interessante que você falou é quando você começa a ler esse tipo de livro, você começa a explodir a mente, né? No sentido assim, nó. Aí começa a brotar ideias. Você começa a falar assim, nó, então eu tenho essa capacidade. Porque muitas vezes, por não saber, é que as pessoas estão onde elas estão. Por não ter essa janela, assim, essa vista. E querendo ou não, o livro, esse tipo de livro, ele te dá um know-how, assim, ele te mostra. Você pode chegar lá, você consegue chegar lá. Tem um também que eu te indico a ler, ele é pouco conhecido, mas para mim foi um dos melhores que eu já li, que chama Seja Obcecado ou Seja Mediano. É maravilhoso esse livro. Eu acho que ele leva assim, você ao extremo mesmo. Porque ele fala, não existe equilíbrio até você chegar, né, onde você quer chegar. Porque essa história de dormir 8 horas e fazer tudo bonitinho de 8 às 18, para quem tá buscando, isso não existe. É mentira falar que a gente... não, agora que eu trabalho para mim, tá tranquilo. É mentira. É aí que tá ferrado mesmo. Como você mantém o seu foco e essa motivação no dia a dia? Foco e motivação. Pensar sobre isso, eu acho até uma meio pegadinha, entende? Porque através do autoconhecimento, eu aprendi a levar o nível de raciocínio um pouco mais profundo. É um pouco mais adiante, que é isso que faz a gente ter resultado que a maioria das pessoas não tem. Então, para a gente manter o foco e a motivação, eu não começaria olhando para o foco pela motivação, porque a gente não está motivado todos os dias. A gente não tem foco todos os dias. Né? Veja, a gente tem que ser humano. A gente não está aqui para falar que, tipo, a gente está 100% todo dia, toda hora. A gente tem problemas, a gente lida com a vida cotidiana, a gente lida com as pessoas ao redor, né? A gente tem problemas, mas para manter isso é a disciplina. Então, perceba, a gente olhou para uma resposta com outra. Para manter o foco e motivação, a chave é a disciplina. Com a disciplina, você consegue fazer todos os dias consistentemente a mesma coisa. Fazendo isso todos os dias, você vai ter mais foco. E fazendo isso todos os dias, automaticamente, e aí vem até uma chave e um erro, Fernanda, que eu demorei um pouco para poder entender, que foi celebrar as pequenas vitórias. Sim. Eu não celebrava, tipo, trabalhava e pau na máquina, entende? Mas celebrar as pequenas vitórias vai fazer com que a gente tenha cada vez mais motivação. Veja, o cérebro ele trabalha sempre no estado de recompensa. Você tem que recompensar ele por alguma coisa, senão qual que é o sentido de eu estar gastando tanta energia que é à toa? Não é verdade? Então, para manter o foco e a motivação, sem dúvidas, e lembrando, tudo que eu estou falando aqui, não estou falando, é que eu li no livro aqui e estou passando. Não, a minha jornada foi muito grande. Então, é tudo que eu passei na pele para conseguir ter o resultado que eu tenho hoje. Sem dúvida, eu começaria pela disciplina. A disciplina, ela é a chave para conseguir motivação e foco todos os dias. E atingir resultados, né? Que é o que mais importa. E complementando a sua fala, eu fui recentemente na palestra do Flávio Canto, que é campeão olímpico de judô. E judô tem muita disciplina, né? Muita mesmo. E aí ele falou na palestra dele que ele tinha muita dificuldade de comemorar, porque como ele participou da Olimpíadas, era um jogo atrás do outro. E aí não dava tempo, mesmo ganhando. Porque aí já tinha que se preparar, saía, beleza. Aí tirou foto ali nas câmeras, já entrava pro vestiário e já tinha que se preparar para próxima luta. Então não tinha muito esse tempo de nem tomar uma cerveja ali comemorando. Falo tomar cerveja modo de falar, porque tem gente que não bebe e tudo mais. Não quero entrar nisso, mas eu quero dizer que
Aí ele falou a importância de comemorar as pequenas vitórias, porque chegou um ponto que ele deu estafa mental e ele teve que ser afastado. Então, queria até né, como complemento assim, de tudo isso que a gente está aqui conversando, você falar um pouco também dessa estafa mental, porque chega uma hora também que a gente fica focado demais, chega um dia que dá preciso de férias. Aí você quer complementar um pouquinho sobre isso? Claro, a galera fala sobre o burnout, né, e etc. E eu passei muito por isso também, porque dos 13, eu fui tirar 15 dias de férias no ano passado. Tipo, é verdade mesmo, eu nunca tinha parado 15 dias na minha vida pra falar, não vou fazer nada. Entende? E isso foi meio que obrigado, porque eu tava meio que ficando louco mesmo assim. Então, a gente tem que trabalhar com um conceito que é o conceito da igualdade. Mesmo tanto que eu me esforço, não necessariamente eu tenho que descansar, mas é entender que o descanso ele é fundamental para me ser mais produtivo. Né? A gente tratou, por exemplo, das 8 horas de sono, a gente até fez uma brincadeira, mas se a gente pega, por exemplo, atletas de alto rendimento, faz parte do treino do atleta dormir, porque senão ele não rende. Entende? Então a gente tem que implementar um pouco disso na nossa vida, e foi através dessa percepção, porque a maioria dos meus insights, eles com certeza vêm através de livro, da autoobservação psicológica, que é a meditação, porque é com isso que a gente consegue levar o nosso nível de raciocínio para um próximo nível, entender um pouco mais com profundidade aquilo que a gente está fazendo. Então eu encaro o descanso, o momento de descanso hoje como parte da produtividade. Então, é entender que nós, como seres humanos, precisamos de um tempo para descansar. Nós precisamos de um tempo para tirar um pouco o pé. Porque, na maioria das vezes, o que acontece? Você acelera muito e depois você não tem mais gás para continuar. É verdade. Aí você para tudo. Aí tudo que você progrediu, você perde depois. Vai ter momentos na nossa vida que nós temos que acelerar forte mesmo. É trabalhar, é dormir a hora que der e fazer acontecer. Eu trago muito isso para os meninos da mentoria, né? A gente tem uma mentoria que chama Alquimia do Sucesso, a ALS. Que é realmente transformar essa ideia, essa força espiritual, é transformar a sua realidade através desses princípios milenares. E o descanso, ele entra nesse quesito. Você precisa descansar para conseguir progredir mais, entende? E o que te faz sair da zona de conforto hoje? Que me faz sair da zona de conforto hoje? O que me faz sair da zona de conforto é entender que, se você quer crescer, você tem que aprender a viver com conforto no desconforto. Nossa! Muito bom. Você tem que aprender a viver... Dar um corte. Você tem que aprender a viver com conforto no desconforto. Porque a maior parte das pessoas comuns e correntes, o que as pessoas querem? Agora já tá bom, né? Trabalhei a semana toda aqui de 8 às 18, chega final de semana, chuta o balde e aí já era. E quando você vê as pessoas que mais conquistam e avançam na vida, você pega, por exemplo, aqui o Elon Musk. O cara trabalha muito mais que qualquer um de nós aqui. Ele precisaria? Não. Não. Mas você vê que faz parte de um propósito maior. Quando você faz o que realmente você gosta, não tem muito dessa questão de tipo... que eu vou fazer aqui e vou parar. Então, eu entendi que a gente tem que perceber, Fernanda, e remodelar esse modelo de desconforto. Entende? A gente tem que ressignificar isso, porque o desconforto, ele é necessário para a gente poder crescer. Todas as vezes que você fica muito confortável, você não avança na vida. Pode perceber. E eu tenho até uma brincadeira que eu faço com os meninos, que tipo assim, se Deus tá começando a te dar porrada, acelera, irmão, porque você tá muito parado ali, entende? Deus tem as suas próprias maneiras de trabalhar com a gente. Eu até brinquei ontem nos stories que o que pra gente é fim, pra ele é começo. O que pra gente é morte, pra ele é vida. O que pra gente é desconstrução, para ele é reconstrução. Então a gente tem que aprender a ressignificar esse modelo do desconforto, porque senão a gente não vai avançar. É aprender a dormir no barulho. Gostei muito da sua fala e complemento ela te perguntando um exemplo prático do que você quer passar hoje para as pessoas saírem elas da zona de conforto. Qual o seu conselho para elas? Então, isso é muito interessante que para poder sair da zona de conforto,
A primeira coisa, você tem que saber onde você quer chegar. Veja, a gente está o tempo inteiro lutando contra a nossa própria biologia. O cérebro, ele quer descanso. Então, é o tempo inteiro você contra você mesmo. Entende? E o fato de não saber aonde quer chegar é um dos maiores motivos que não vai te fazer avançar. Então, a primeira coisa é ter claro aonde eu quero chegar. Isso tem que estar estampado assim na sua cara. Tipo, você acorda e fala, nossa, onde é que eu quero chegar? Já para tomar a porrada no início do dia. Entende? A partir disso, é você entender que você vai ter que fazer coisas que as outras pessoas não fazem. Para atingir o resultado que você quer, você tem que fazer isso. E isso só vai encontrar dentro do desconforto. Aí é aquela história. Você tem a opção de não fazer ou fazer e atingir o seu resultado. Mas o seu resultado, ele sempre está no desconforto. Só que, como eu disse, se você não tem o norte de onde você quer chegar, você não vai fazer, mas qual que é o sentido do cérebro, né? Pra que eu vou gastar tanta energia com isso aí, irmão? Tô aqui de boa, né? Você me dá comida aqui a hora que eu quero, descanso a hora que eu quero, qual que é o motivo? O que a gente vai ganhar com isso? E o conselho também que eu complementaria na sua fala é fazer o mural dos sonhos, né? O que você pensa sobre isso? Eu fiz meu, muitos anos atrás, e não só fiz, como utilizo ainda. Nesse modelo de reprogramação mental, porque o mural, ele é uma forma de você condicionar a sua mente. A mente, Fernanda, ela tem que ser castrada. A sua mente, ela tem que ser castrada. Entende? Nós somos seres acima da mente. Entende? Nós estamos acima. Então, o que governa a mente? Porque a mente governa o corpo. E o que governa a sua mente? Então, é entender que nós não somos o corpo, né? E entender que nós estamos acima do corpo. Nesse quesito, a gente tem que condicionar a mente, para que a mente condicione o corpo e o corpo condicione os nossos resultados. Então, tudo que você colocar em foco a sua mente, ela vai afunilar aquilo ali e vai ficar mais fácil de você atingir seus objetivos. E o mural é uma das formas de você fazer isso. Você está colocando em foco aquilo que você quer alcançar. E aí a mente fala, então é isso aí que você quer. Então vamos lá buscar. E aí, consequentemente, fica um pouco mais fácil de atingir, né? E qual a mudança hoje simples que qualquer pessoa poderia fazer para mudar e melhorar um pouco a vida dela hoje? Anotar. Ótima ideia. Adorei. As pessoas... É simples mesmo, né? Tão simples que a maioria das pessoas não fazem por achar que não tem um resultado tão grande. Isso tem um resultado imenso. Como que você quer atingir algo, sendo que você não tem claro aquilo que você quer alcançar? A maioria das pessoas comuns e correntes do mundo, elas acordam e vai viver a vida, e aí elas reagem às circunstâncias que a vida oferece para elas. Então o cara já sai de casa, ele já sai preocupado ali, se passa um ladrão, você vai roubar, se não vai, você vai levar o menino para a escola, e naquela loucura ele não programa o dia dele. Quando a gente pega as pessoas que mais produzem, é ao contrário. Pô, amanhã eu vou levantar a tal horário, depois disso eu vou ler, aí eu vou meditar, aí eu vou treinar, eu vou nadar, eu vou fazer aquilo. Então esse fato de anotar, em primeiro ponto, ele vai fazer com que você organize as suas ideias. Esse ato de organizar as suas ideias, em primeiro ponto, você vai colocar para fora todo o lixo mental. Então você vai saber o que fazer, o que não fazer, o que serve, o que não serve, o que te aproxima ou te afasta do seu objetivo. E depois daquilo ele vai te dar um foco. Então é como se você usasse isso para limpar todos os seus bloqueios psicológicos, psíquicos e emocionais também. E nisso vai te dar ainda mais foco para você conseguir atingir seus objetivos. Então eu diria que o fato de anotar faz toda a diferença, assim como fez na minha vida. Eu estava trabalhando, tendo algum resultado, mas a partir do momento que eu comecei a visualizar o quadro dos sonhos, comecei a anotar, colocar no papel o que eu vou fazer no dia, e ali daquelas ideias escolher o que é mais importante para mim realizar naquele dia, veja, tudo isso é um funil, é um foco. Não é uma coisa de outro mundo. Então, às vezes, você olha a pessoa tendo resultado em alguma área, aquela pessoa simplesmente tem mais clareza que você em muitos aspectos.
Com certeza, isso que você falou é ótimo, porque às vezes tem pessoas, eu percebo isso, que ficam com raiva de quem tá tendo sucesso. Você já reparou isso também? Com certeza. É meio que aquela questão de, eu não consegui fazer e você conseguiu, e agora eu tenho raiva de você. Mostra a sua incapacidade. E isso, quando eu tava mudando a chavinha, foi bem interessante para mim no dia a dia, até mesmo a forma que eu via as pessoas bem-sucedidas. Porque quando eu tava virando ela, eu passei a frequentar novos lugares, ter novos amigos, e quem eu julgava, eu totalmente parei de julgar, eu comecei a aliar essas pessoas. Sim. E comecei a desejar mais sucesso ainda para elas, como se o sucesso delas trouxesse o meu sucesso, só que não traz, mas eu me senti bem depois. Você quer complementar um pouquinho disso também, essa fala? Claro, mas isso é muito importante. Eu passei por isso também e faço isso conscientemente todos os dias. Eu faço questão de participar das conquistas alheias, entende? Quando a gente leva para um conceito espiritual isso, muitas tradições elas vão dizer que existem egrégoras. Então, as egrégoras, elas trabalham justamente nessa questão. Já percebeu quando você faz algo de bom para alguém, você se sente muito bem? Mas não era para ser o contrário? Eu tô fazendo bem para você, não é para mim. Tem um lado um pouco do orgulho, do egoísmo nisso, né? Tipo assim, eu tô ajudando alguém ali, então pode ser que por isso eu estou me sentindo bem. Mas se a gente leva para um nível mais sutil, para um nível de pensamento um pouco mais profundo, isso faz parte também de um egrégor. Então você está ajudando, não é só você que está ajudando, tem toda uma corrente ali que também está ajudando. E essa é a mesma questão, você está celebrando o sucesso de outra pessoa, daqui a pouco tem outra pessoa celebrando o seu sucesso. Com certeza. E qual prática diária te ajuda a equilibrar a vida pessoal com a do trabalho e a profissional? Que é uma questão muito complicada, né? Mas eu diria que, sem dúvida, a meditação. A meditação, ela é a chave da plenitude. Ela é a chave da plenitude. Quando eu morava na vila, eu achava que... Veja, eu estudo os conceitos espirituais desde os meus 12 anos de idade. Eu sempre fui muito diferente. Isso por causa das experiências que eu tinha quando eu era criança, etc e tal. Então, desde a minha infância, eu sempre fui puxado para esse caminho. E olha que eu tentei correr, viu? Tentei correr de todos os jeitos. Mas eu sempre fui puxado por esse caminho. Então, eu sempre tive essa perspectiva, assim, sabe? De conseguir identificar isso. Então, eu diria que a meditação, sem dúvida, é algo que vai nos fazer progredir. E quando eu estava na vila, eu achava que a meditação era um luxo. Isso é coisa de gente rica, o cara não tem nada pra fazer da vida dele, tá lá, eu aqui tenho que bater caixa de supermercado, entrar debaixo do carro, fazer um combo com óleo quente na minha cara, entende? Mas não é, a meditação, ela é um bem necessário, seja você aonde você estiver, seja qual a sua posição social e principalmente, Fernanda, nos momentos de tribulação. Porque, veja, quando eu tô no escuro é quando eu preciso da claridade, entende? E a meditação, com certeza, ela vai te ajudar a organizar as suas ideias, ela vai te ajudar a entender melhor sobre as suas emoções e vai te ajudar a entender um pouco melhor sobre a vida. Se você tem clareza do que você faz, obviamente você vai ter mais resultado. Então, a chave para equilibrar todas as esferas da vida, porque a vida ela é multidimensional, a vida é multifatorial. Tem vários aspectos acontecendo ao mesmo tempo. Numa área você tá bem, na outra você tá mal, e aí você tem que ir equilibrando isso tudo. Os pratinhos. Os pratinhos. Eu até conversando de um amigo ontem sobre os pratinhos. Mas é isso mesmo. Então a meditação, ela vai te fazer, peraí, deixa eu dar um tempo aqui, deixa eu analisar. Até porque ela tem esse benefício científico. Então, se a gente pega pro lado científico, falando cientificamente, ela vai te ajudar a espaçar as sinapses cerebrais. Esse espaçamento, ele vai te fazer compreender melhor entre um pensamento até chegar numa ação e assim vice-versa. Então, vamos supor, a sinapse, você pisou em um prego. Então, peraí, entre o tempo de você pisar, o cérebro recebeu aquela informação, pisei, e você sentir a dor, acontece um caminho, entende? O cérebro percorre um caminho, a informação percorre uma trilha. Com esse espaçamento, você tem a oportunidade de perceber, peraí, pisei.
Ah, não, mas eu não afundei tanto no prego, então não doeu tanto. Então eu não vou fazer um estardalhaço aqui. Entende? Então ela te ajuda nesse sentido. Então a meditação é a chave para você equilibrar todas as áreas da sua vida. E qual foi o momento que você percebeu que precisava mudar de mentalidade para ter sucesso? Essa aí é pesada, hein? Então, quando eu comecei a ler os livros, eu percebi que com a mente que eu tinha, não ia chegar lá. Não ia chegar. Mas eu não ia chegar nem perto de lá, entendeu? E aí, como que você fez? Porque eu via a galera... Porque se hoje eu passar lá na vila onde eu morava, vai estar as mesmas pessoas lá. Nos mesmos lugares. Fazendo as mesmas coisas. Tipo, mesma galera, mesmos lugares, mesma coisa. E aí, através dos livros, eu percebi o que eu precisava fazer. Então, eu comecei a colocar em prática tudo que eu estava lendo. Entre a gente ler e a gente fazer, tem um caminho gigante, né? Na verdade, tem um abismo. Tem um abismo. Tem gente que não quer pular o abismo. E sente medo do abismo e acha que o bicho-papão mora lá. Melhor, mais confortável, né? Então, eu comecei a praticar na minha vida, mas praticar mesmo, tipo assim... Porque quando eu comecei a ler os livros, Fernanda, eu percebi que a maioria dos conhecimentos que estavam lá, eu já estudava e já dominava alguns, mas lembra que eu falei da questão espiritual? A maioria dos livros, eles vão tratar disso em outros temas, entende? Em uma outra oitava, uma outra perspectiva. Então, às vezes, você vai aprender uma mesma chave de um outro ponto de vista. Entende? Quando a galera falou para Cristo assim, porra, vão lá que Lázaro morreu. O Cristo falou, não, ele só tá dormindo. É uma outra perspectiva, outro ponto de vista. Então, os livros, eles fizeram isso. E quando eu percebi que o que eu estava estudando aqui, eu já sabia, mas eu usava para uma outra coisa, eu tô usando isso aqui só no espiritual. Não, então, peraí, esse cara falou que eu consigo pegar isso aqui que eu tô usando aqui, já tá funcionando aqui no trabalho, na prosperidade, na área financeira. Então, eu comecei a aplicar os conhecimentos de todos os livros que eu estava lendo naquela época, no meu dia a dia. E aí a minha vida revirou. E você tem alguma dica prática para quem está começando a empreender e que você quer passar aqui hoje? Dica prática para quem está começando a empreender. O CNPJ é o reflexo do CPF. Se você não investir no seu CPF, o seu CNPJ não vai crescer. A sua empresa é um reflexo de você. Entende? Ah, eu faturo 10 mil reais por mês. Pô, irmão, o que a galera que fatura 100 pau tá fazendo? Como é que os caras pensam? Ah, eu faturo 100, mano. E os caras de 1 milhão? Como é que eles pensam, então, será? Invista em você. Que os seus negócios, automaticamente, eles tendem a acompanhar o mesmo ritmo. Entende? Eu vou até um pouco mais além. Se tratando até, levando pro lado um pouco espiritual, a gente tem um campo de energia, né? Nosso campo de energia, ele é do nosso tamanho. Então, tipo assim, eu tô na casa dos 10 mil, beleza, é um campinho pequeno. O que eu tenho que fazer, então, para expandir o meu campo? Conectar com novas pessoas, frequentar novos lugares, adquirir novos conhecimentos, aprender a tomar risco. O empresário tem que aprender a tomar risco. E uma coisa também que você falou que eu quero puxar pra gente entrar um pouco nisso, é quando você falou da questão de voltar onde tudo começou, né, na sua vida, e ver as pessoas nos mesmos lugares e nada mudou. Você também já percebeu que quando você começou a prosperar, que você mudou sua mentalidade, mudou seu jeito de ser no sentido de entender o mundo, como ele funciona, que você realmente consegue ir para os lugares que você sempre quis, que você consegue comprar o que você sempre quis comprar, e isso sem depender de chefe, de CLT, enfim, entre outros, né? Você percebeu que algumas pessoas que ficaram onde você estava no início, elas falaram com você, ou às vezes você ficou sabendo que falaram, nossa, fulano mudou muito. O que você acha disso? Da pessoa falar, mas de forma pejorativa, não de falar bem, falar assim, ficou rico e mudou, ficou metido, ficou chato, ficou snob, não vem aqui mais, não frequenta aqui mais. O que você acha sobre isso? Então, é uma pergunta muito interessante, Fernanda, porque a gente tem que tomar cuidado, não são com os de longe, mas sim com os de perto. Entende? A traição vai vindo de perto, a desconfiança vai vindo de perto, e as pessoas de perto não estão preparadas para ver o seu sucesso.
Então, é natural que, quando você rompe algumas camadas, o seu crescimento aponta a imaturidade ou a falta de compromisso do outro com o próprio crescimento dele. Então, quantas pessoas falam isso, a gente não tem que julgar e a gente também não tem que ficar com raiva ou chateado com elas. O que a gente está fazendo eu estou explorando o máximo do meu potencial. E quando eu exploro o máximo do meu potencial, quem sempre viu o seu potencial pequeno lá atrás, se assusta e se acusa que ele não está conseguindo atingir o seu próprio potencial. Entende? Então, faz parte. E a gente tem que entender que a vida, ela é cíclica. Vão ter pessoas que vão com a gente até determinado ponto e dali para frente não vão mais. E tem pessoas que servem para certas situações, para certos ambientes. Não tipo de menosprezando, não, aqui comigo ali você não vai. Mas simplesmente que ela não está disposta a ir até lá. Entende? Então você não pode não ir porque alguém não está querendo ir. Vão ter pessoas que vão te acompanhar até um determinado ponto da sua vida. E se tratando de pessoas de perto, isso geralmente acontece com pessoas de perto mesmo. Entende? Quem traiu Jesus não foi alguém de fora, foi alguém de perto. Muito interessante, gostei. E como que você lida com o fracasso? O fracasso, ele é a semente total do sucesso. Você empreende. Seu empreendimento, ele veio de um fracasso de alguma coisa. Ou seja, de um fracasso pequeno ou de um fracasso grande. Tudo, Fernanda, eu acredito que a gente tem que mudar a forma com que enxerga as coisas. E aí entra até um ponto da meditação também novamente. Então perceba como que uma coisa influencia em outra. Porque ela vai te ajudar a perceber, peraí, será que eu não estou viajando? Não. Pode ser que eu estou dando mais importância a essa derrota temporária do que aquilo tem para me ensinar. Entende? Então eu percebo que nisso a gente perde muito tempo dando ênfase no que não deu certo, em vez de extrair dali rápido o que a gente poderia aprender com aquilo para partir para a próxima. A gente tem que ter a habilidade, Fernanda, de ressignificar rapidamente. Eu sou uma pessoa que eu ressignifico muito rápido, porque eu aprendi isso. Entende? Se a gente fazer alguma coisa que agora, vamos fazer um projeto, não deu certo, peraí, o que não deu certo? Isso, beleza. Não deu certo isso aqui, então agora eu aprendi, bora pro próximo. Entende? Se a gente vai tomar prejuízo ou não, dinheiro a gente sempre corre atrás novamente. Perfeito? Mas se a gente não aprende com aquilo, esse é o problema. Entendeu? Esse é o problema. Toda vez que você dá muita ênfase a uma dificuldade, a uma circunstância que é negativa, aquilo ali aumenta. A verdade é que onde a gente põe nosso foco, aquilo cresce. Aquilo cresce. Então, eu procuro, por exemplo, se eu brigo com alguém, eu procuro resolver rápido. Tudo rápido. Bola pra frente, já não falo mais disso, não fico vitimizando, não fica murmuriando aquele assunto, porque pra mim também é chato. Tempo é dinheiro, o tempo que eu tô ali perdendo, pensando, por que fulano fez isso comigo? Eu tô perdendo a chance de estar ganhando dinheiro com outra coisa. Exatamente. Então... Exatamente. E tem a questão, porque a maioria das coisas de onde eu tiro é da autoobservação psicológica e da leitura das escrituras. Então, o povo entrou no deserto, o que era para ser percorrido em 40 dias durou 40 anos, pela murmura, pela reclamação, pela etc. Já Jesus, 40 dias... entrou mudo, saiu calado, aprendeu o que tinha que aprender e já era. Então, olha a diferença, mudou-se a perspectiva, entende? E uma prática diária que você acha essencial para o sucesso contínuo? Sucesso contínuo. Bom, eu diria que, sem dúvida, a leitura e a meditação também. Porque se você não continua progredindo, você não avança, entende? Você tem que estar adquirindo sempre novos conhecimentos. Porque você vai... vou ler um livro ali uma vez na vida e acabou. Cara, olha o mundo, a vastidão do mundo que tem para oferecer. Olha o tanto de conhecimento. Uma empresa, Fernanda, de 100 mil é diferente da empresa de 1 milhão. A empresa de 1 milhão é totalmente diferente da empresa de 10. A empresa de 10 ela é absurdamente diferente da empresa de 100 e quem dirá da empresa de 1 bi. Entende? O que muda? É o nível de conhecimento em cada uma dessas camadas. E nessa questão, eu levo muito isso em prática porque, como eu disse,
o CNPJ, ele é o reflexo do CPF. Então, sempre que você investir em autoconhecimento, nunca é prejuízo. É sempre um avanço, um passo de avanço. E nesse sentido, faz total sentido continuar investindo em você mesmo, em novos conhecimentos, para você continuar crescendo. O que acontece é que a maioria das pessoas começa a ganhar a grana e... não, que já deu para mim. Aí já era. E se você pudesse dar um único conselho para alguém, para transformar a sua vida hoje, qual seria? Único conselho: confiança em si mesmo. Com certeza. Qual decisão corajosa mudou sua trajetória? Decisão corajosa? Então, eu diria que, sem dúvida, até levando para o lado da confiança, que tem uma história que foi até engraçada, que no último emprego que eu tive como CLT, eu tinha acabado de ler Quem Pensa Enriqueça. E aí, eu peguei aquele aspecto e, como eu disse, tudo que eu tô falando aqui foi o que eu utilizei na minha vida. E falei, cara, que isso aqui me deu uma confiança mental, eu vou pra cima. E a gente tem que ter esse aspecto da confiança, porque, Fernanda, a gente vive em um mundo que flagela muito a nossa autoimagem. E a nossa autoimagem, ela reflete a nossa autoestima. E aí que tá o segredo: dificilmente você vai ganhar mais daquilo que você acha que você vale. Entende? E aí eu falei, cara, beleza, eu vou chegar lá naquela entrevista lá e vou jogar a real na cara dura e vou sair fora, né? E foi isso que me fez conseguir a vaga. A minha entrevista durou 40 minutos e ela me fez uma pergunta: o que você acha que você vai fazer para nossa empresa? Eu falei, eu vou ficar aqui 1 ano, vou dar o máximo de mim, e com 1 ano eu vou sair e vou abrir a minha empresa. E eu era o único... Contratado. Eu era a única pessoa que não tinha nenhuma experiência no cargo. Todo mundo que estava lá já tinha sido repositor disso, daquilo. Eu cheguei lá e falou isso, o resto da entrevista inteira foi ela me perguntando como que seria a minha empresa. E só por isso eu fui contratado. Então, a confiança, sem dúvida. Só um exemplo, mas é o que aconteceu mesmo. E que pequena mudança de mentalidade você fez e que hoje fez a maior diferença nos seus resultados? Pequena mudança de mentalidade é entender que o que é fraqueza pode ser fortaleza. Muito bom. Se você pudesse voltar no tempo, o que diria ao seu eu de alguns anos atrás? Continue e não perde tempo com o desfoque que o mundo oferece. O mundo é distração pura, né? Qual o maior aprendizado que você gostaria que todos levassem nesse nosso papo? O maior aprendizado, sem dúvida, é a autoconfiança e o autoconhecimento. Esses dois são muito poderosos se usados juntos. Então, invista o que você puder em você mesmo, e o que você investe em você mesmo volta. E aí você consegue transbordar na vida do próximo. Agora a gente vai fazer aqui um momento de pitch. Você vai olhar para a câmera e você vai ter 1 minuto. Se você estivesse no elevador hoje com um possível cliente e potencial para sua mentoria, né, de mentalidade, e tivesse que convencer ele a fechar negócio com você hoje, o que você diria? Olhando para a câmera. Quanto dinheiro você está perdendo por não se conhecer e fazer com que o seu cliente se conheça também? Isso é muito poderoso, porque na maioria das vezes a gente não sabe mostrar para a pessoa, porque mostrar o que você pode ganhar, todo mundo sabe. Meu produto faz isso, faz X, Y, Z. Agora, o grande segredo é mostrar para a pessoa o que ela está perdendo por não ter o seu produto, por não se conhecer. Então, na questão da mentalidade, da autopercepção, do autoconhecimento, é exatamente isso. Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo te ajudar, e na percepção da mentalidade, mais eu consigo ajudar o próximo também. Porque, no final das contas, os negócios, eles são fechados com pessoas. Se a pessoa percebe que você consegue ajudar ela a evoluir, aí não importa o preço. Entende? Então, seria isso. Agora, contando um pouco sobre os seus trabalhos, o que você oferece para quem está assistindo aqui hoje o nosso podcast? Como que funciona o seu método? Bom, a gente tem uma mentoria, a mentoria, Fernanda, ela chama ALS, Alquimia do Investidor de Sucesso, a Alquimia do Sucesso. A gente tem 2 modalidades nessa mentoria. A gente tem a Alquimia do Sucesso, onde a pessoa consegue implementar esses princípios em todas as áreas da vida. Entende? Porque não adianta só você ganhar dinheiro, sendo que o resto está tudo errado. A maioria de nós, o que realmente nós queremos é paz.
E a grana é uma das formas de se achar a paz. Entende? Pelo menos a plenitude no mundo que a gente vive. A gente precisa de pagar a conta no final do mês. Então a gente consegue trabalhar dessa forma, que é mudando a mentalidade da pessoa, fazendo ela conseguir progredir e prosperar em todas as áreas da vida. Nós também temos esse modelo voltado para o mercado financeiro, que é mostrando para as pessoas que elas podem prosperar, também tratando da mentalidade, ajudando a remodelar padrões psicológicos e juntamente aprendendo a investir o seu próprio dinheiro. Então, esses aí são os modelos de negócio que a gente tem hoje. Quem sentir no coração e o desejo de transformar a sua realidade vai ser muito bem-vindo. E essa mentoria sua, ela funciona, é anual? Como que é essa questão de duração? Então, hoje a gente tem um modelo de mentoria anual, né? Até porque a nossa mentoria, ela é reprogramada periodicamente. Então, toda semana a gente tem diversos módulos novos dentro da mentoria, além do acompanhamento e além também de todo o suporte que a gente oferece. Então, a gente fecha ali um pacote de 12 meses e durante 12 meses a pessoa tem nosso total apoio, todos os materiais novos, participa da gente com as aulas ao vivo e ali dentro a gente consegue fazer a transformação com ela. Ó, que legal. E é online, presencial? Então, a gente está trabalhando no modelo online, primeiramente, mas a gente a galera já está até pedindo já os eventos presenciais, né? E a gente vai migrar para esses eventos presenciais também, mas vai ser depois que a gente conseguir terminar de escrever o livro. A gente está escrevendo um livro também. Ah, que legal. E é um livro sobre o quê? Vai ser um livro, esse primeiro livro vai ser um livro contando um pouco da minha trajetória mesmo, de tudo que eu tive que superar para chegar até aqui e ensinando algumas chaves, né? Então, assim que a gente terminar esse primeiro livro, a gente vai abrir também espaço para mentoria presencial e física. E você, esse livro, vai falar um pouco de espiritualidade também? Ou vai ser mais a sua jornada? Ou você vai ser um pouquinho de tudo? Então, eu hoje, Fernanda, eu não consigo separar mais as coisas porque eu não vejo mais separação, entende? Não vejo mais a separação. Então, eu vou tentar retratar nesse livro aquilo que eu sou. E eu sou o que eu sou, né? Até no exemplo de Cristo, essa simbologia do sou, ela é muito poderosa, né? E hoje em dia, a gente perdeu essa questão de um pouco do eu sou. Mas, enfim, isso aqui dá um outro podcast. Mas eu vou retratar a minha jornada em si, e aí eu vou retratar todos os temas da vida, porque, como eu falei, a nossa vida ela é multifatorial, né? Então, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, eu vou tentar trazer essa personalidade, essa força, essa humanidade para dentro desse livro, para mostrar para as pessoas que elas também podem, né? A nossa vida já é sofrida demais, então o que a gente precisa é de esperança. Então, o livro vai se tratar de esperança. Então, um pouco motivacional também. Também. Que bom. Tem algo que você deseja acrescentar no podcast hoje? Bom, ainda se tratando desse tema, eu queria que vocês acreditassem em vocês mesmos, porque eu era a última opção para estar onde eu estou hoje. Só um milagre de Deus mesmo. Então, nunca perca a esperança. A esperança ela é fundamental. Se você tem esperança, você tem tudo. E se você tem tudo, você também tem Deus, claro. Ó, bonito. A gente está no finalzinho do podcast. Eu vou fazer algumas perguntas mais rapidinhas. Se você tivesse que dar um nome para a sua vida e ela fosse um livro, qual título ele teria? A Esperança da Escuridão. Ver aqui agora, talvez pode até que seja, né? O que é grandeza para você? Grandeza para mim é servir. Meu exemplo de grandeza, ele veio na Terra 2000 e poucos anos atrás e ele foi a pessoa que mais serviu. Se você tivesse um lema que guia a sua vida hoje, qual seria? O lema que guia a minha vida é Deus em cima e eu aqui embaixo. Porque tem até um ditado, né, que os céus são os céus do Senhor e a terra dos homens. Então a gente veio aqui para governar. A gente não veio para ser governado pelas coisas mundanas. Você fala também de mentalidade, financeiro. Qual a sua definição de dinheiro? Dinheiro, ele é um meio. Ele é um meio para você cumprir o seu propósito. O dinheiro, ele nunca pode ser o fim das coisas. O dia que o dinheiro for o fim, você está morto. Por isso que a gente vê tantas pessoas com muito dinheiro com depressão. Porque a pessoa colocou toda a perspectiva da vida dela em cima de uma coisa que pode se esvair.
entende? Então o dinheiro ele é um meio para você atingir o seu propósito. Lógico, Brandon, você tem que trabalhar por dinheiro, ok. Mas vai chegar um momento que só isso não define. Então você tem que usar ele para atingir aquilo que você realmente gosta de fazer. Aquilo que você faria até de graça. O que na vida você faria até de graça? Você vai pegar isso e vai monetizar isso para descobrir o seu propósito, entende? Se você tivesse que deixar 3 verdades no mundo, o que você diria? Uau! 3 verdades no mundo. Bom, as coisas não são o que você pensa. Você dá uma definição irreal para as coisas. O amor, ele vence tudo. O amor, ele vence qualquer dificuldade que existe. E que possamos ser humildes. Porque Cristo é o maior exemplo disso tudo. Ele era tudo ao mesmo tempo, mesmo assim. Ele era a única pessoa no mundo que não precisaria ser e foi o que mais foi humilde. Você quer aproveitar o finalzinho para falar sobre o lançamento do seu livro, falar de algum evento, falar de alguma data que está chegando, que você já quer divulgar para as pessoas? Boa. Bom, no momento a gente está com as vagas da mentoria ALS. Elas estão abertas, a gente consegue atender por ela. O lançamento do nosso livro vai ser mais ou menos no final do ano que vem, né? Mais ou menos para o meio e para o final do ano que vem ali. E as vagas físicas, elas estão esgotadas por enquanto, que vão ser só para os alunos da mentoria ALS. Então, para estar mais próximo com a gente e prosperando com a gente nesse momento, a ALS ela é o caminho. Sendo você empresário, sendo você que quer atuar no mercado financeiro, ou seja, você que realmente apenas quer transformar todas as áreas da sua vida com plenitude, a ALS é o caminho. E sua mentoria está aberta até que dia? Bom, até o final desse ano. Falta pouco tempo para o ano acabar, né? Aí, pessoal, então não perca a oportunidade de ter uma mentoria com o Lucas. Com certeza ele vai conseguir conduzir aí você da melhor maneira possível e te levar a novos patamares. Com estratégia, com muito conhecimento aí de Deus também, que achei muito bonito da sua parte. Porque tem muita gente aí, a gente sente que não tem verdade, né, nas palavras. Uhum. E esse podcast eu super senti que tem verdade. Parabéns. Obrigado. Pela gratidão. sua jornada, por tudo que você está conquistando e que seu livro seja um sucesso. Com certeza eu vou querer uma cópia. A gente vai mandar de cortesia e o prazer foi meu estar aqui. Um podcast muito bom de se fazer e que possa chegar a mensagem a quem precisa ouvir, né? Eu acredito muito nisso. A mensagem chega no momento certo para cada um. Você quer mandar um abraço para alguém? Um abraço para todos os familiares, para todos que estão em casa acompanhando e principalmente para as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Acho que vai ser essencial. Pessoal, muito obrigada e vejo vocês no próximo episódio.